Um homem de 43 anos vê sua vida desmoronar ao descobrir que sua esposa, Meg, manteve um caso de 17 anos com seu melhor amigo, Mark. Quando encontra provas de que seus filhos são, na verdade, filhos biológicos de Mark, ele sente sua realidade desmoronar. Em um momento de desespero, decide revelar a verdade de forma pública durante a festa de aniversário de Mark, expondo segredos que marcaram sua vida. Enquanto alguns o apoiam, outros o acusam de ter ido longe demais, principalmente sua própria família, que considera que ele deveria ter protegido as crianças da verdade dolorosa. Minha esposa teve um caso de 17 anos com o meu melhor amigo e todos os nossos filhos são dele. Eu descobri tudo. Minha esposa teve um caso de 17 anos com o meu melhor amigo e todos os nossos filhos são dele. Eu descobri tudo e expus na festa de aniversário dele. Agora minha família acha que eu fui longe demais. Nunca pensei que me encontraria nessa situação, mas sinceramente não sei para onde mais recorrer. Meu mundo inteiro foi virado de cabeça para baixo. Não sei se sou o vilão dessa história ou apenas alguém que finalmente atingiu o seu limite. Talvez vocês possam me ajudar a ver isso com mais clareza. Aqui está o que aconteceu. Eu tenho 43 anos e cresci em uma cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo. Meu melhor amigo Mark e eu éramos inseparáveis desde o momento em que nos conhecemos no jardim de infância. Fazíamos tudo juntos. Trabalhos escolares, viagens de família, até nossos primeiros empregos no mesmo cinema. Mark não era apenas o meu melhor amigo, ele era como um irmão para mim. Quando conheci a Meg na faculdade, Mark estava tão empolgado quanto eu. Ele estava lá, me apoiando quando comecei a namorá-la e me ajudou a planejar o meu pedido de casamento. Quando me casei, ele estava ao meu lado como padrinho. Alguns anos depois, Mark conheceu a Rachel, que era colega de faculdade da Meg, e eles também se casaram. Nossa amizade ficou ainda mais forte, pois agora tínhamos essas duas famílias e tudo parecia perfeito. Fazíamos tudo juntos: férias, feriados, churrascos. Nossos filhos cresceram juntos, brincando e passando tempo como irmãos. Mark e Rachel tiveram 4 filhos e Meg e eu tivemos 2. Era o tipo de amizade que parecia saída de um filme, impecável e inquebrável. Então, alguns meses atrás, enquanto eu limpava o porão, encontrei um velho pendrive cheio de vídeos da minha infância. Vídeos de Mark e eu construindo fortes de neve, comemorando formaturas e indo em acampamentos. Assistir a eles me levou de volta àqueles dias mais simples e decidi fazer um presente para o 44º aniversário de Mark. Uma caixa de memórias celebrando nossos 38 anos de amizade. Juntei fotos antigas, ingressos e outros pequenos itens. Quando contei a Meg sobre o projeto, ela não reagiu como eu esperava. Ela não parecia tão animada quanto eu achei que ficaria, mas pensei que fosse apenas por causa do estresse no trabalho ou algo assim. Não pensei muito sobre isso na hora, mas então, um dia, enquanto procurava mais lembranças no escritório de casa, encontrei algo estranho. Havia uma pasta escondida na mesa da Meg, parecia fora do lugar. Então, decidi abrir. Não era bisbilhotagem, mas me chamou a atenção. O que encontrei naquela pasta virou meu mundo de cabeça para baixo. Dentro dela estavam e-mails impressos entre Meg e Mark de 17 anos atrás. Havia fotos explícitas e planos detalhados para encontros secretos. Quanto mais eu lia, pior ficava. O caso deles havia começado logo após o nosso casamento, mas o que mais me atingiu foi um conjunto de resultados de testes de DNA. Os resultados não eram apenas para os filhos de Rachel, eram para os meus filhos também. E descobri que Mark não era apenas o pai biológico dos filhos de Rachel, ele era o pai biológico dos meus também. Eu senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de mim. Meu melhor amigo, meu irmão e minha esposa estavam mentindo para mim há quase 2 décadas. Tudo o que eu pensava saber sobre a minha vida era uma mentira. No começo, eu não sabia como me sentir. Estava entorpecido. Era como se eu não conseguisse processar. Depois, a raiva apareceu. Todos aqueles anos amando a Meg, criando nossos filhos juntos, de repente parecia a coisa mais cruel que existia, visitando os pequenos momentos que significaram tanto ao longo dos anos. Mas, no fundo da caixa,
caixa, coloquei as coisas que me destruíram, os e-mails entre Meg e Mark, as fotos explícitas, os recibos de hotel e os resultados do teste de DNA. Parecia uma caixa cheia de memórias e mentiras, tudo junto. Eu queria que eles se sentissem tão surpresos quanto eu me senti quando descobri a verdade. O jantar de aniversário de Mark era para ser uma ocasião feliz, com nossas famílias reunidas para comemorar, mas, em vez disso, entreguei a ele a caixa de memórias na frente de todos. Virei e saí. Não fiquei para ver sua reação. Não precisava. Eu sabia que o que estava naquela caixa mudaria tudo para eles. A verdade finalmente viria à tona e destruiria tudo o que eles haviam construído. As consequências foram rápidas e brutais. Naquela noite, Rachel me ligou chorando. Ela me disse que ela e Mark abriram a caixa juntos e ela viu tudo. Na manhã seguinte, ela fez as malas e levou os filhos, indo morar com sua irmã. Eu podia ouvir a dor na voz dela, mas também sabia que ela teria que lidar com as consequências de suas ações. Mas a reação da minha própria família foi completamente diferente. Meus pais e irmãos não estavam do meu lado. Eles acharam que eu deveria ter mantido tudo entre nós, que eu não deveria ter causado tanto caos, especialmente com as crianças envolvidas. Eles me disseram que eu estava sendo egoísta, que estava focando demais na minha própria dor ao invés de proteger as crianças, que eram inocentes em tudo isso. Disseram que eu deveria ter considerado como isso as afetaria, mas parecia que eles não entendiam. Mark e Meg haviam tomado decisões que afetaram todos nós, e a verdade precisava vir à tona. Eu entendo de onde eles vinham, ninguém quer ver as crianças machucadas, mas ao mesmo tempo, eu não podia continuar vivendo uma mentira. Minha vida inteira foi construída sobre falsas confianças, e eu precisava que a verdade fosse exposta. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas uma parte de mim sentiu um pouco de alívio, sabendo que as mentiras finalmente foram expostas. Meg não reagiu bem, para dizer o mínimo. Ela se mudou para a casa dos pais e tem me bombardeado com mensagens e ligações desde então. Ela continua se desculpando, pedindo o meu perdão, dizendo que está arrependida e tentando me convencer de que foi tudo um erro. Mas como chamar 17 anos de mentiras de erro? É difícil aceitar que um erro seja esquecer algo ou tomar uma decisão ruim no momento, mas 17 anos de encontros secretos, mentiras e traições, isso não é um erro, parece uma vida inteira de engano, e é difícil até processar o que ela está pedindo de mim. Então, tem o Mark. Ele não disse uma palavra, não ligou, não mandou mensagem, nem tentou entrar em contato. É como se ele tivesse desaparecido completamente. Talvez ele esteja envergonhado demais para me enfrentar, ou talvez ele simplesmente não se importe mais. De qualquer forma, dói. Ele era meu melhor amigo, meu irmão, e agora ele simplesmente se foi. Fiquei com todas essas perguntas, e ele nem está disposto a tentar se explicar. Nossos amigos estão divididos ao meio. Alguns entendem, compreendem por que eu fiz o que fiz e dizem que expor a verdade foi a única maneira de eu me libertar de todas as mentiras. Eles dizem que eu tinha que deixar a verdade vir à tona, não importa as consequências, mas há outros que acham que eu fui longe demais. Acreditam que eu não deveria ter feito isso de forma tão pública, que as crianças não mereciam ser machucadas por tudo isso. E eu não posso argumentar com isso. Não foi como se eu quisesse machucar alguém, especialmente as crianças. Eu só senti que o peso de todas aquelas mentiras estava me esmagando, e a única maneira de consertar as coisas era dizer a verdade, mesmo que isso significasse destruir tudo. Mas é difícil dizer se havia uma maneira melhor de fazer isso. A traição foi tão grande, tão avassaladora, que parecia impossível expô-la sem causar algum tipo de dano. Não importa o que eu fizesse, alguém iria se machucar. A parte mais difícil de tudo isso é lidar com as crianças. Elas são inocentes em tudo isso, e isso me mata por dentro. Fui eu quem as criou, as amou, achei que eram minhas, e agora parece que tudo foi arrancado de mim. Cada vez que olho para elas, tudo o que consigo pensar é o que aconteceu. As mentiras, a traição, os resultados dos testes de DNA. Eu não sei como olhar para elas sem esse peso pairando sobre mim. Elas não merecem nada disso. São apenas crianças e estão presas no meio de um emaranhado que não é culpa
culpa delas. Tenho evitado suas ligações e mensagens porque não sei o que dizer a elas. Elas sabem que estou me mudando, mas não sabem o porquê. Como você explica algo assim para crianças sem destruir completamente seus corações? Como dizer a elas que tudo o que pensaram saber é uma mentira? Estou perdido. A última coisa que quero é machucá-las mais, mas eu não sei como fazer sentido de tudo isso, muito menos explicar para elas. Parece que não importa o que eu faça. O dano é inevitável. Já está feito. Agora estou sentado em um apartamento vazio, sozinho. Minha família não fala muito comigo mais. Não sei para onde vou daqui. Perdi minha esposa, meu melhor amigo e a vida que achei que tinha. Meus pais acham que eu piorou tudo ao expor tudo de forma tão pública e uma parte de mim se pergunta se eles estão certos. Eu fui longe demais? Eu poderia ter feito isso de outra maneira? Ou esta foi a única forma de recuperar um pouco de justiça, de manter um pouco de dignidade após tudo o que aconteceu? Atualização 1. Os últimos dias passaram como um borrão. Tenho tentado colocar minha vida de volta nos trilhos, mas está sendo difícil com tudo o que aconteceu. As consequências do que fiz ainda estão me atingindo e não sei como seguir em frente. A primeira coisa que fiz foi procurar um advogado de divórcio. Foi muito para processar, mas eles foram claros e me ajudaram a entender os passos legais que preciso seguir. Parte disso foi fazer os testes de DNA para as duas crianças, embora eu já soubesse a verdade. Quando os resultados chegaram, nenhuma delas é biologicamente minha. Ainda assim, foi um golpe duro ver isso em preto e branco. Fez tudo parecer ainda mais definitivo. Foi como se a última peça do quebra-cabeça tivesse se encaixado e a vida que eu achava que tinha tivesse oficialmente acabado. Então, ontem, os pais de Meg apareceram na minha porta. A conversa foi difícil, para dizer o mínimo. Eles imploraram e pediram para eu reconsiderar o divórcio. Continuaram dizendo que eu deveria pensar nas crianças, o quanto isso seria difícil para elas. Chegaram a oferecer pagar por terapia de casal, como se algumas sessões pudessem de algum modo consertar quase 20 anos de mentiras. Tentei me manter calmo e ouvir o que tinham a dizer, mas foi difícil. Deixei claro que a decisão estava tomada. O casamento tinha acabado e nada poderia mudar isso. As súplicas deles só pareciam jogar sal em uma ferida que não ia cicatrizar. Entendo que eles se importam com Meg e querem consertar as coisas, mas não entendem a profundidade da traição. Eles não conseguem compreender a dor que estou vivendo e, sinceramente, não sei se algum dia vão entender. Esta manhã, recebi uma ligação de Rachel. Ela me ligou para dizer que entrou com pedido de divórcio de Mark e está pedindo a guarda total dos filhos deles. Ela me agradeceu por expor a verdade, mas eu podia ouvir a dor na voz dela. Ela está sofrendo. Admitiu que não consegue nem olhar para os filhos sem pensar no que Mark fez com ela. Eu disse que entendia completamente. É o mesmo para mim. Toda vez que olho para as crianças que achei que eram minhas, aquelas que eu criei e cuidei, isso me atinge como um soco no estômago. As emoções estão tão complicadas, tão confusas, que eu nem sei como processá-las todas. Como se eu estivesse vivendo em uma névoa, estivesse tentando passar por isso um dia de cada vez. Agora, as crianças estão ficando comigo. Elas estão com raiva, confusas, e honestamente não posso culpar como se... Meu filho de 15 anos cortou totalmente contato com Meg. Ele se recusou a falar com ela desde que tudo veio à tona. Ela tem mandado mensagens para ele, mas ele a bloqueou e eu acho que essa é a maneira dele de lidar com isso. Ele está com raiva e machucado, e eu não sei como ajudá-lo. Já meu filho de 11 anos está mais confuso, muito novo para entender a magnitude da traição, e eu posso perceber que ele sente falta da mãe. Está no meio disso tudo e eu consigo ver isso. Ele quer que as coisas voltem a ser como eram, mas não entende porque tudo mudou. Marquei sessões de terapia para os dois a partir da próxima semana, porque por mais que eu esteja lutando tudo isso, o bem-estar emocional deles tem que vir em primeiro lugar. Eles não pediram por isso, não mereciam ser arrastados para essa bagunça, mas aqui estão eles, tentando entender um mundo que está completamente para baixo. Parte meu coração vê-los passar por isso, sabendo que não possam tirar a dor deles. Tenho contado com alguns amigos próximos nesses dias. Eles têm sido meu apoio, aqueles com quem posso falar sem julgamento. Um deles veio até minha casa ontem e ficou até a meia-noite, apenas me deixando desabafar e chorar. Eles me lembraram que meus sentimentos, tudo o que estou passando, a raiva, o luto, a confusão, são válidos. É fácil esquecer disso quando todo mundo parece ter suas próprias opiniões sobre o que eu deveria ou não
ter feito, mas meus amigos me fizeram perceber que minhas emoções são minhas e eu tenho todo o direito de senti-las. Meg não parou de tentar entrar em contato. Ela tem me ligado, mandado mensagens e até aparecido na minha casa sem ser convidada, sempre a mesma coisa. Desculpas e promessas de que ela fará qualquer coisa para consertar as coisas. Ela insiste que podemos salvar o casamento, mas já é tarde demais para isso. A confiança foi completamente destruída. Não consigo nem imaginar olhar para ela sem sentir o peso do que ela fez. Não posso esquecer o que aconteceu e não acho que algum dia conseguirei. Mark, por sua vez, permaneceu em silêncio e isso é o que mais machuca. Depois de tudo, o mínimo que ele poderia ter feito era me enfrentar, mas ele não disse uma palavra. Isso me parece um insulto final. É como se ele estivesse pegando o caminho mais fácil, deixando Rachel e os filhos deles lidarem com toda a bagunça que ele fez. Fico me perguntando se ele realmente se importava com nossa amizade ou se eu era apenas alguém para cobrir seu caso. Além de tudo, a culpa está me consumindo. Meus pais estão furiosos com a forma como eu liderei tudo. Dizem que traumatizei as crianças ao expor tudo publicamente. Às vezes me pergunto se eles estão certos. Eu agi movido pela raiva e pela dor, e embora eu não me arrependa de expor a verdade, eu me arrependo das consequências, dos danos causados às crianças e a todos os envolvidos. Minha terapeuta, com quem comecei a fazer terapia há alguns dias, me disse que é normal sentir isso. Ela tem me ajudado a lidar com todas as camadas da traição e a tentar entender como seguir em frente, mas vai levar tempo. Esta semana tem sido um borrão de reuniões, telefonemas e emoções que parecem estar me sufocando. Estou tentando levar um dia de cada vez, mas está sendo difícil. Perdi tudo: a esposa que achei que tinha, meu melhor amigo e a vida que achava que conhecia. Agora, tudo o que posso fazer é tentar reconstruir minha vida para mim e para as crianças que foram pegas no meio de toda essa confusão. Atualização 2. Mark finalmente entrou em contato, mas não foi nada do que eu esperava. Ele não me ligou, não mandou mensagem, nem sequer se deu ao trabalho de mandar um e-mail. Em vez disso, o advogado dele entrou em contato comigo com uma mensagem. Mark não iria lutar contra o divórcio de Rachel ou o pedido de guarda dos filhos dela. O advogado também apresentou uma proposta de um enorme acordo financeiro, alegando que essa era a maneira de Mark tentar corrigir as coisas. Eu não conseguia acreditar. Depois de 17 anos de mentiras, traição e tudo o que aconteceu, como o dinheiro poderia consertar isso? Pareceu tão errado, tão vazio. Eu disse ao advogado imediatamente que não tinha interesse no acordo e que, se Mark achava que isso iria compensar tudo, ele estava muito enganado. Eu estava pronto para ir a julgamento se fosse necessário para que ele enfrentasse as consequências. Por outro lado, Meg decidiu lidar com as coisas de maneira completamente diferente. Ela postou uma mensagem longa no Facebook, finalmente admitindo o caso. Na postagem, ela tentou pintar uma imagem de si mesma e de Mark como amantes que não conseguiam evitar se apaixonar, mas que continuaram casados pelos filhos. Ela disse que o caso nunca foi para machucar ninguém, que foi apenas um erro que ambos cometeram. A postagem viralizou, espalhou como fogo em nossa rede de amigos e familiares e, claro, gerou uma avalanche de comentários, alguns de incredulidade, outros cheios de raiva. A maioria dos comentários a chamava de mentirosa, tentando se passar pela vítima. Pessoas que estavam próximas de nós por anos ficaram tão feridas quanto eu, tão traídas, e não tiveram medo de expressar isso. Eles viram claramente a tentativa dela de justificar o que fez. Alguns amigos em comum tentaram defendê-la, mas suas palavras não tiveram força. A reação contra ela foi enorme, e eu tenho que admitir que ver ela tentar justificar suas ações na frente de tanta gente fez meu sangue ferver. Não era só sobre a traição agora, era sobre ela tentar distorcer toda a história. Ela estava tentando se fazer parecer a vítima, como se não tivesse escolha no que aconteceu. Era como se ela estivesse pescando por simpatia, tentando fazer as pessoas se sentirem mal por ela, e eu não suportava isso. Ela não era a vítima aqui. Ela teve uma enorme responsabilidade em destruir tantas vidas e agora tentava reescrever a narrativa para parecer inocente. Foi como um tapa na cara de novo. Num ponto positivo, meus irmãos começaram a entender. Minha irmã, que estava chateada comigo por ter exposto o caso, apareceu em minha casa ontem para se desculpar. Ela me disse que sua primeira reação foi emocional e que não tinha entendido completamente a profundidade da traição.
bom. Ela até se ofereceu para me ajudar a embalar as coisas de Meg, o que significou muito para mim. É bom ter algum apoio, especialmente quando grande parte da minha família ainda está chateada com a forma como lidei com tudo. Rachel e eu temos conversado mais ultimamente. Ela tem sido incrivelmente forte, mas eu percebo que ela está lutando. Ela se abriu comigo, dizendo que toda vez que olha para seus filhos, é lembrada da traição de Mark. Eu entendo isso mais do que quero admitir. Ela também tem lidado com toda a logística, organizando a escola, cuidando da papelada de guarda e respondendo às perguntas difíceis das crianças. Mesmo com tudo acontecendo, ela me agradeceu novamente por expor a verdade. A verdade é que ela disse que preferiria encarar a realidade agora do que continuar vivendo uma mentira por mais 17 anos. Em casa, as coisas ainda estão muito complicadas. Meus filhos ainda moram comigo, mas o clima está tenso. Meu filho de 15 anos deixou claro que não quer ter nada a ver com a Meg. Ele a bloqueou no celular e se recusa até a ouvir o nome dela. Tentei incentivá-lo a falar sobre a raiva dele em terapia, mas não quero forçá-lo demais. Ele está machucado e sei que é difícil para ele até começar a processar tudo isso. Já meu filho de 11 anos está em um lugar bem diferente. Ele está dividido, sente falta da Meg e não entende muito bem até onde vai a traição dela. Tem me feito algumas perguntas difíceis sobre o que vai acontecer a seguir e eu nem sempre tenho as respostas. É difícil explicar esse tipo de bagunça para uma criança, especialmente uma tão jovem. A terapia para ambos começou essa semana e eu realmente espero que ajude a dar sentido a tudo isso. Eu vejo o quanto eles estão lutando com tudo isso e meu coração se parte ao vê-los passar por essa dor, sabendo que minhas ações, por mais justificadas que sejam, contribuíram para isso. Isso é realmente difícil. Meu terapeuta continua me lembrando que a culpa é de Meg e Mark, não minha. Mas mesmo ouvindo isso, não fica mais fácil. Ainda é uma pílula amarga de engolir. Quanto a mim, estou tentando me concentrar nas coisas práticas. Meu advogado de divórcio está me ajudando com toda a papelada e estamos nos preparando para o que parece ser uma batalha legal difícil. A oferta financeira de Mark ainda está no fundo, mas não vou deixar ele se livrar de enfrentar as consequências. Isso é algo que ele precisa dar explicações e eu não vou deixar ele evitar isso. Então, ontem à noite, algo inesperado aconteceu. Um amigo em comum entrou em contato com algumas notícias sobre Mark. Aparentemente, ele está morando em um motel do outro lado da cidade e se mantendo bem discreto. O amigo disse que a família de Mark está furiosa com ele e que ele basicamente foi excluído do círculo íntimo deles. Parte de mim sentiu uma pequena satisfação ao ouvir isso, mas a parte maior de mim ficou vazia. Honestamente, não importa o que ele esteja passando agora, isso não vai desfazer os danos que causou. A culpa que carrego ainda está lá, mas está começando a mudar. Pela primeira vez, estou começando a sentir que minhas ações foram justificadas. Meg e Mark fizeram suas escolhas e agora estão vivendo com as consequências. Eu não causei essa bagunça, eles causaram. Mas mesmo sabendo disso, não fica mais fácil. A parte mais difícil é saber que meus filhos, que não têm nada a ver com isso, foram puxados para o meio de toda essa dor. Esse peso está sempre lá. Agora estou focando em reconstruir. Minha irmã tem me ajudado a empacotar as coisas da Meg. Parece que estou limpando o último resquício de uma vida que achei que fosse real. Está sendo doloroso, mas sei que é necessário. Cada caixa que fecho com fita parece um passo para retomar o controle do meu espaço e da minha paz de espírito. O caminho à frente é longo e incerto. Não sei se algum dia vou me curar completamente de tudo isso, mas estou determinado a tentar. Meus filhos merecem isso e talvez, com o tempo, eu também possa dizer que mereço. Atualização 3. Tenho estado tão sobrecarregado com tudo o que tem acontecido na minha vida ultimamente que quase esqueci de agradecer a todos vocês pelo apoio que me deram aqui. Honestamente, significa mais do que eu posso expressar com palavras. Ler os comentários e mensagens de vocês, ver que as pessoas entendem o que estou passando, tem sido um verdadeiro salva-vidas nessas últimas semanas. As sessões de terapia com meus filhos têm sido uma verdadeira montanha-russa, dolorosas, reveladoras, mas também me dando um pequeno vislumbre de esperança. Meu filho de 15 anos, que tem sido o mais resistente a falar sobre tudo, finalmente começou a se abrir um pouco durante nossa última sessão. Ele me disse que se sente perdido e com raiva, como se sua vida não fizesse mais sentido. Eu disse a ele
ele que também me sinto assim, e pela primeira vez em semanas, senti que realmente nos conectamos. Foi um pequeno momento, mas me deu esperança, mas foi minha filha de 11 anos quem realmente me destruiu. Durante uma de nossas sessões, ela me perguntou se deveria continuar me chamando de pai. Eu fiquei totalmente surpreso e congelei por um momento. Consegui dizer a ela, entre lágrimas, que ser pai não se trata de DNA, mas de amor, cuidado e de todas as memórias que criamos juntos. Disse a ela que sempre será minha garotinha, não importa o que aconteça. Ela correu para os meus braços e me abraçou, e pela primeira vez desde que tudo isso começou, senti que talvez, só talvez, poderíamos ficar bem. Rachel e eu acabamos nos tornando uma fonte inesperada de apoio uma para a outra. É estranho como passar por algo tão doloroso juntas pode realmente aproximar duas pessoas, até mesmo em uma situação como essa. Ambas começamos terapia individual e tivemos algumas conversas muito honestas sobre o que vem a seguir. Apesar de tudo o que aconteceu, decidimos manter um relacionamento para que nossos filhos possam continuar próximos como irmãos. Eles vão precisar um do outro mais do que nunca agora. Então, hoje, a mãe de Mark apareceu de surpresa. Eu realmente não sabia como me sentir sobre a visita dela, mas a deixei entrar por causa da história que compartilhamos. Ela me entregou uma caixa com todas as fotos, presentes e lembranças que eu havia dado para a família deles ao longo dos anos. Ela disse que não poderia mais guardá-las, sabendo o que seu filho fez. Antes de sair, ela me contou que Mark aceitou um trabalho na Califórnia e planeja se mudar para lá no próximo mês. Ela não disse muito mais, exceto que ele perdeu mais do que jamais entenderá. O tom dela estava triste, quase como se ela estivesse se desculpando, mas ela não o defendeu. Não sei como me sinto sobre a partida de Mark. Parte de mim se sente aliviado de que ele estará longe, mas outra parte acha que ele está apenas fugindo de tudo o que fez. Não parece que enfrentar a bagunça que ele criou esteja na lista de prioridades dele, o que honestamente não me surpreende mais. Já Meg, por outro lado, simplesmente não parece entender. Ela continua insistindo em reconciliação, mas toda vez que ela faz isso, só me deixa mais irritado. Sua última tentativa foi me enviar uma carta de 30 páginas escrita à mão, explicando o caso e dando todas as razões dela para ter ficado comigo, mesmo estando apaixonada por Mark. Eu nem abri, apenas a devolvi e pedi ao meu advogado para garantir que toda a comunicação futura fosse feita através de canais legais. Já estou cansado dela tentando manipular a situação para se fazer de vítima. Às vezes, eu me pego questionando se poderia ter lidado com tudo de outra maneira. Será que a caixa de memórias foi demais? Eu poderia ter protegido mais os filhos de algumas das consequências? Mas toda vez que penso nisso, lembro que Meg e Mark tiraram de todos nós a chance de fazer nossas próprias escolhas. Eles decidiram mentir e agora estão lidando com as consequências. A verdade sempre viria à tona, só aconteceu de uma vez, em vez de ser aos poucos ao longo do tempo. Agora, meu foco está na cura e em recomeçar. Organizar tudo o que aconteceu tem sido avassalador, mas estou tentando levar um dia de cada vez. Comecei a escrever em um diário, como meu terapeuta sugeriu, e isso tem me ajudado a lidar com um pouco da raiva e tristeza que estou sentindo. Meus filhos são minha prioridade agora, não importa o que o DNA diga. Eles não pediram por nada disso e precisam de estabilidade e amor enquanto decidimos o que vem a seguir. Não acho que eu jamais vou entender completamente como as duas pessoas em quem mais confiei na minha vida puderam me trair assim. Talvez um dia eu encontre as respostas ou consiga o fechamento que preciso, mas por agora estou apenas levando as coisas um dia de cada vez. Cada dia parece uma pequena vitória, um passo mais distante da vida que eu achei que tinha e um passo mais perto de construir uma nova vida para mim e meus filhos.